Conta pra mim, qual é a primeira qualidade que você acredita que precisa desenvolver para ser feliz e fiel à sua essência? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e tive a ideia de gravar esse vídeo a partir de um insight importante que eu tive ainda hoje. Percebam que quando nós falamos em características, né, o que você precisa desenvolver para você ser feliz? Qual é a primeira coisa que nós falamos? Eu preciso desenvolver o amor próprio, a autoestima, a sensação de merecimento, certo? Só que como que eu vou desenvolver isso se eu não consigo enxergar os conteúdos que estão bloqueando essas qualidades em mim? Então eu cheguei à conclusão de que o primeiro sentimento e a primeira qualidade que nós precisamos desenvolver no nosso processo de evolução é a humildade. Isso mesmo, humildade. Percebam que nós somos o reflexo das informações que estão lá no nosso subconsciente, que é a parte ali mais importante, a maior parte da nossa mente, e que nós não conseguimos enxergar conscientemente. Dentro do subconsciente estão as informações que nós reprimimos ou rejeitamos, ou seja, as características que nós vemos como sendo inadequadas. Ou seja, nós somos um produto daquilo que nós acreditamos que devemos ser, e isso já nos distancia da essência, e não conseguimos enxergar aquilo que nós não queremos ser com clareza. Geralmente são aqueles aspectos que nós julgamos ou criticamos. Se eu julgo ou critico algo, como que eu posso admitir que eu carrego isso dentro de mim se eu não tiver uma boa dose de humildade? Eu percebi isso tanto no meu processo de evolução, quanto no processo de evolução de outras pessoas. Por exemplo, quando eu estava trabalhando fortemente nas minhas crenças, e continuo fazendo isso até hoje, mas quando eu estava sob a supervisão de uma professora, ela falava, né, olha, você não está enxergando tal aspecto ou tal aspecto. E eu olhava com muito cuidado sobre o que ela falava, né, pensava sobre o que ela falava, e pensava assim, não, isso não mora em mim, é impossível eu ter essa característica. Não, ela deve estar enxergando de uma forma equivocada. E depois, conforme eu fui amadurecendo o meu processo de evolução, eu comecei sim a admitir que aquilo que aparecia na realidade para outras pessoas em relação a mim, de fato, tinha a ver com o que eu carregava dentro de mim, mesmo que aparentemente aquela característica não estivesse evidente. E é muito difícil para nós reconhecermos que nós carregamos aquilo que nós rejeitamos, que nós carregamos aquilo que nós julgamos no outro, né? É muito difícil, porque é como se você não fosse eficiente, né? Como se você não fosse uma boa pessoa. Nós queremos ser boas pessoas, queremos nos sentirmos aceitos pelos outros. E como que nós vamos ter esse sentimento se nós acreditarmos que temos características que rejeitamos ou julgamos no outro? Fica muito difícil. E é por esse motivo que eu falo que a humildade precisa ser a primeira qualidade para que nós possamos desenvolver de uma forma saudável a nossa consciência, né? Quando nós estamos nesse processo, e esse também percebo que foi um equívoco ocorrido aí durante um bom tempo, e algumas pessoas ainda cometem esse equívoco, de colocar o foco somente no positivo, porque nós entendemos que para ampliar a vibração, para aumentar a vibração, precisamos alimentar sentimentos positivos para que essa vibração seja elevada. Mas o que por muito tempo muitas pessoas não disseram é que eu não consigo colocar uma camada de ouro se embaixo dessa camada de ouro existe, existe a lama, digamos assim. Eu preciso primeiro limpar a densidade que eu fui acumulando ao longo da vida para depois permitir que essas características positivas, consideradas positivas, eu gosto mais de usar o termo saudável, né? As características saudáveis como amor, compaixão, sabedoria, paciência, alegria, gratidão, venham à tona. Eu não consigo, quando eu coloco isso em cima daquelas características que eu rejeitei e reprimi, eu estou somente represando essas características, e essas características em algum momento vão ganhar força e vão eclodir de uma forma desequilibrada. Eu sempre repito isso. Mas como que eu vou enxergar essas características que estão me prejudicando se eu não tiver humildade? Humildade para entender que eu estou na caminhada da evolução. Humildade para entender que aquilo que eu julguei também pode fazer parte de mim. Isso também me ajuda a ser mais compassiva, a ter mais compaixão pelo outro quando eu entendo que eu estou tendo as mesmas dificuldades que o outro tem e que eu julguei tanto, né? Então, ainda trago de bônus a característica da compaixão, né? Humildade para reconhecer que eu vou precisar mexer nisso para realmente trazer uma transformação efetiva para a minha vida. Então, percebam que eu diria, né, se você está nesse processo, está se debatendo, tentando desenvolver auto-amor, tentando desenvolver essa sensação de plenitude, de realização, de integração com o todo,
e está muito difícil, não está conseguindo, comece, né, dê um passinho atrás, digamos assim, e comece a se enxergar com humildade, com atenção, com o coração aberto. A humildade que eu digo aqui não é a humildade que é da vitimização, de se colocar como menos, né? Que nós temos essa ideia de humildade, que é ser menos que o outro, que é se rebaixar, que é, né, ser pisado. Não, não é a humildade da submissão. É a humildade do coração aberto. O coração aberto para receber quem nós somos e esse coração aberto para receber as nossas características, sejam elas quais forem. E como que eu cheguei nesse insight? Porque eu estava com o meu pensamento travado em uma situação a qual eu já trabalhei diversos aspectos, né? E eu ainda me sentia travada nessa situação, então eu percebi isso, né? Comecei a perceber as características que estavam me travando e que eu não estava tendo humildade para enxergar. Então eu espero realmente que esse vídeo ajude você a ter uma luz no seu processo de evolução, especialmente se você está buscando elevar a vibração, focar nesses sentimentos positivos e sente que não está tendo um bom resultado ou o resultado esperado. Talvez esteja faltando então dar um passo atrás, resgatar a humildade para poder se olhar com sinceridade, sem julgamento, sem crítica, entendendo que nós temos todos os sentimentos dentro de nós, até porque fazemos parte do inconsciente coletivo. E quando eu olho esses sentimentos com esse olhar mais humilde, mais compassivo, tendo compaixão por si mesmo, você consegue, então, entender ali a base disso, né? Por que esses sentimentos são desenvolvidos na sua vida e como que nós podemos fazer, então, para transformar esses sentimentos em ações mais suaves, mais alinhadas com a nossa essência, mais alinhadas com o amor, com a alegria e com o prazer em viver. Lembre-se que o universo sempre ajuda quem desperta. Um grande beijo e até a próxima!